Capítulo 185, 52. Falsos cognatos em inglês, palavras em inglês com significados diferentes em português. Falsos cognatos em inglês, palavras em inglês com significados diferentes em português. Um dos desafios ao aprender uma nova língua é a existência de falsos cognatos, ou seja, palavras que se parecem com palavras em nossa língua nativa, mas têm significados completamente diferentes. No inglês, não é diferente e muitos estudantes de inglês como segunda língua acabam se confundindo com esses termos. Este artigo vai abordar alguns dos falsos cognatos mais comuns no inglês para ajudar você a evitar esses erros comuns. 1. Actual. Em inglês, actual significa real ou factual, e não atual. O termo correto para atual em inglês é current. Por exemplo, the actual situation is that we are running out of time significa a situação real é que estamos ficando sem tempo. 2. Fabric. Enquanto em português fábrica se refere a um lugar onde se produz algo, em inglês fabric significa tecido. O termo correto para fábrica em inglês é factory. 3. Parente. Apesar de parecer com parente em português, parente em inglês significa pai ou mãe. Para se referir a parente em inglês, usamos o termo relative. 4. Pretend. Pretend parece com pretender em português, mas na verdade significa fingir. Para dizer pretender em inglês, usamos intend. 5. Sensible. Sensible em inglês significa sensível, e não sensato. O termo correto para sensato em inglês é sensible. Esses são apenas alguns exemplos de falsos cognatos em inglês. Compreender e memorizar essas diferenças pode ser um desafio, mas é essencial para evitar mal-entendidos e melhorar suas habilidades de comunicação em inglês. Uma boa maneira de aprender e lembrar desses falsos cognatos é através da prática regular. Tente usar essas palavras em frases e contextos diferentes para ajudar a solidificar seu entendimento. Além disso, sempre que encontrar uma nova palavra em inglês que se pareça com uma palavra em português, não assuma que os significados são os mesmos. Consulte um dicionário confiável ou um professor de inglês para confirmar o significado. Outra estratégia útil é criar flashcards com os falsos cognatos e seus significados em inglês e português. Isso pode ajudar a reforçar a memorização e também é uma maneira fácil de revisar e praticar esses termos regularmente. Em conclusão, os falsos cognatos podem ser um desafio ao aprender inglês, mas com prática e estudo regular, você pode dominar essas diferenças e melhorar significativamente suas habilidades de comunicação em inglês. Lembre-se, o domínio de uma língua é uma jornada, não um destino, então continue praticando e aprendendo todos os dias. Esperamos que este artigo tenha sido útil para você entender melhor os falsos cognatos em inglês. Continue estudando e praticando, e logo você verá melhorias em seu inglês. Boa sorte em sua jornada de aprendizado.